Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, estamos aqui para mais uma aula de física, né? Na verdade, hoje, nesse vídeo, nós teremos duas aulas, tá? Esse vídeo aqui, essa videoaula, será referente à aula 7 e à aula 8, né? Por motivos particulares aí, né? Estava afastado semana passada da escola, né? Eu vou repor essa aula, né, nessa semana aqui, né? Através desse vídeo aqui. Beleza? Então, vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar sobre vetores, grandezas vetoriais. Nós temos grandezas escalares e também grandezas vetoriais, tá? Vamos diferenciar essas grandezas aí. Vamos começar falando primeiro por grandezas vetoriais. Olha só. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, ou seja, o tamanho, direção e sentido. Ou seja, para considerar uma grandeza vetorial, eu tenho que ter o módulo, ou seja, um tamanho, tenho que ter direção e sentido. Olha só, os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico. A direção em que atua, a direção ela é o quê? Horizontal, né, ou vertical, certo? Bem como o seu sentido, né, para cima ou para baixo, certo? Beleza, olha só. Posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandezas vetoriais, certo? Olha só, alguns exemplos aqui divergindo, né, diferenciando, né, grandezas vetoriais de grandezas escalares. Eu tenho exemplo de grandezas escalares, olha só, massa, comprimento, certo? Essa aqui é temperatura, são meios, são tipos de grandezas escalares. Já posição, velocidade, aceleração, força. Por exemplo, força. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem específico, força. Para mim definir uma força, ela tem o que? Olha só, ele tem um módulo, certo, da força, certo? Ou seja, a sua intensidade, eu tenho que saber. Eu tenho que saber a direção em que essa força está sendo aplicada e o sentido, certo? Se eu estou aplicando essa força na direção horizontal ou vertical e se no sentido para cima ou para baixo, certo? E tem que ter a intensidade também dessa força. Por isso que força é uma grandeza vetorial, certo? Beleza. Então, sabendo que é um vetor, vamos aqui. Nós temos, em vetores, nós temos como trabalhar, fazer algumas operações com vetores, certo? Como, por exemplo, olha só, soma de vetores. Olha só, vetores paralelos, né? Eu tenho aqui dois vetores, vetor A e vetor B, né? São aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido, né? O ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo. Observe a figura abaixo. Olha só, tem o vetor B e vetor A. Para calcular o módulo da soma do vetor B e A, podemos utilizar a seguinte fórmula. Olha só, o vetor resultante é igual à soma, sempre em módulo, certo? Ou seja, sempre será positivo, vetor A mais vetor B. Como é que eu somo isso daqui? Gente, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui o vetor A, né? E aqui o vetor B, certo? Então, para me somar, vamos supor que aqui eu tenho 4 metros e aqui eu tenho 5 metros. Esse vetor resultante aqui será igual ao quê? Olha só, vetor resultante não é só somar o vetor A mais o vetor B? Então, somando isso daqui, certo? O meu vetor resultante será igual a 4 mais 5, será igual a 9. Só um exemplo, né? Muito simples, né? A soma de vetores. Muito simples a gente fazer essa soma de vetores aí, né? Beleza. Agora, se nós temos soma de vetores, nós também temos subtração de vetores, certo? Olha só, vetores opostos fazem um ângulo de 180 graus entre si. Encontram-se na mesma direção, porém com sentidos contrários, como mostra a figura, certo? Olha só, tenho aqui o vetor B e vetor A, certo? Olha só, eles estão na mesma direção, certo? Só que acontece em sentido diferente, ó. Um está descendo e o outro está subindo, certo? E o que que acontece aí? O vetor resultante terá a sua direção e sentido diretamente pelo vetor de maior módulo, ou seja, aquele vetor que for maior vai determinar a direção, né, desse vetor, certo? Desse vetor resultante. Calculado por meio da seguinte fórmula. Se na soma de vetor a gente vai mudar o seguinte, olha só.
vetor resultante é igual ao módulo de A, do vetor A, menos o módulo do vetor B, né? Vamos pegar aqui, olha, muito simples, olha só. Tenho aqui o vetor B. Olha só o sentido dele, tá para cá, não tá? Beleza. E aqui eu tenho um vetor A. Estão em sentidos opostos, não estão? Beleza. Então, olha só, formando aqui, eles não formam um ângulo de 180 graus? Simples, certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Só vou subtrair esse vetor menos esse vetor, certo? E vou encontrar o meu vetor resultante. Muito simples, né, pessoal? Beleza. E agora, nós vamos falar sobre vetores perpendiculares. Olha só. Vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si. Para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores perpendiculares, devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. O vetor resultante, nesse caso, formará a hipotenusa de um triângulo retângulo. Observe, olha só. Aqui, estamos falando de triângulo, estamos falando de hipotenusa. A gente também vai utilizar o quê? Teorema de Pitágoras, né? Olha só. Eu tenho aqui o meu vetor A e tenho aqui o meu vetor B. Eu quero saber o vetor resultante entre eles. Ou seja, o vetor resultante é o quê? É a distância da ponta de um até a ponta do outro, certo? Olha só, formando aqui, ligando a ponta de uma extremidade de uma ponta à outra, vai formar um triângulo, certo? Vamos supor que eu tenho esse valor de B, tenho esse valor de A e não tenho o valor da minha resultante. Olhando isso aqui, esse triângulo retângulo aqui. Isso aqui não é minha hipotenusa? Então é muito simples, olha só. O módulo desse vetor resultante pode ser calculado usando o teorema de Pitágoras. Então, olha só, o meu vetor resultante, ou seja, a minha hipotenusa ao quadrado, né, é igual a módulo do vetor A ao quadrado mais módulo do vetor B ao quadrado. Tem uma atividade mais à frente, um exemplo que eu vou fazer com vocês, que a gente vai utilizar números aí, a gente vai calcular isso melhor, beleza? Então, esses aqui são vetores perpendiculares. Beleza. Agora, para finalizar aqui, nós temos oblíquos, ou seja, regra do paralelograma, né, de vetores. Ou seja, quando eu tiver alguma situação que não se encaixa, né, em nenhuma das três anteriores que eu expliquei para vocês, na soma de vetores, na subtração de vetores e em vetores perpendiculares, certo? A gente vai utilizar isso daqui, olha só. Vetores que não se encaixam em nenhum dos casos anteriores, certo? Podem ser determinados geometricamente pela regra de paralelograma, como na próxima figura. Olha só, vamos supor que aqui eu tenho um vetor A aqui e aqui um vetor B. Ficou faltando essa informação, certo? Tem esse vetor aqui e esse vetor aqui. O meu vetor resultante será o quê? Esse aqui, certo? Vetor resultante. Porque, olha só, o que vai acontecer aqui? Se eu formar isso daqui, não vai formar o quê? Um paralelograma, certo? Então, aqui é o meu vetor resultante, certo? Então, o que eu faço? Eu desenho esse segmento desse vetor B aqui em cima, desse vetor B, e a sombra desse vetor A aqui, certo? Olha só, virando aqui, eu não tenho um paralelograma aqui? Beleza, muito simples. Então, como é que a gente calcula o comprimento desse paralelograma aqui? Olha só, muito simples, olha. Sendo θ, né, o ângulo formado entre os dois vetores de base azul e vermelho, esse ângulo aqui, certo? Θ. O módulo do vetor resultante poderá ser obtido por meio da próxima fórmula. Prestem bastante atenção aqui nesse exato momento, certo? Se não entender, para o vídeo, volta, veja quantas vezes vocês quiserem, certo? Mas preste bastante atenção aqui. Olha só. Olha a fórmula. Vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor A, vou até fazer com outro aqui, vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado mais 2 vezes o valor do vetor A vezes B vezes o cosseno θ, ou seja, o cosseno deste ângulo aqui. Muito simples, gente. Anotem essas fórmulas, essas propriedades no cantinho, no caderno de vocês. Façam um lembretezinho aí, bacana. Nossa, professor, beleza, mas como é que eu vou aplicar isso daí? E agora?
Muito simples. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, dois exemplos para vocês. Vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Beleza. Então, olha só. Primeiro exemplo 1 aí. Olha só, olha o que se fala. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores A e B, cujas componentes são dados por, olha só, aqui eu tenho um segmento 12,5, olha só, isso aqui são coordenadas, certo? De um plano cartesiano, todo mundo sabe que é um plano cartesiano, né, gente? Esse aqui é um planozinho cartesiano, né? Eixo X, eixo Y, né? Você vai numerar aqui, então você vai ter um ponto A, né? 12 vai estar por aqui, 5 vai ter um ponto mais ou menos aqui, certo? E B, né, vai ter um ponto aqui, menos 9 para cá e menos 1, ponto mais ou menos aqui, certo? Aí o que se pede, olha só, tá pedindo o quê? O módulo da resultante desses dois vetores, certo? Então, primeira coisa, olha só, para a gente determinar o vetor resultante, né, dos vetores A e B, nós precisamos somar suas componentes x e y. Para tanto, faremos o seguinte cálculo, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui 12,5, né? B menos 9, né? E menos 1. Então, olha só, componente x, componente y aqui, certo? Então, beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai somar esses componentes aqui. Olha só, vetor resultante, vamos somar, olha só. Componente x, né? 12, aqui é menos 9, né? Mais vezes menos é menos. Então vai ficar menos 9, certo? Ó, aqui e aqui, certo? E também 5 e menos 1, certo? Beleza. Olha só, 12 menos 9 é igual a 3. E, olha só, o vetor resultante aqui de 5 menos 1 será igual a 4. Beleza, então 3 e 4. Olha só, esses vetores aqui, o que acontece? Eles são perpendiculares. Então, se eles são perpendiculares, eu vou utilizar o quê? O teorema de Pitágoras, certo? Como é que eu utilizo esse teorema de Pitágoras aqui? Gente, muito simples. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Olha só, vetor resultante ao quadrado, certo? É igual a 3 ao quadrado, certo? Mais 4 ao quadrado. Logo, meu vetor resultante ao quadrado será igual a 3 ao quadrado é igual a 9, mais 4 ao quadrado é igual a 16. Ou seja, o meu vetor resultante, esse 2 em forma de potência, passa para cá em forma de raiz. 9 mais 16 é igual a 25. Raiz quadrada de 25, o meu vetor resultante aqui será igual a 5. Ou seja, a nossa resposta aqui é a alternativa D. Beleza, né? Muito simples. Agora aqui vamos fazer aqui, né, nosso probleminha aqui, o 2 aqui, olha só. Dois vetores de modos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Olha só, se esse problema aqui ele já me deu até o valor do ângulo aqui, né, de 60 graus, se trata de um paralelograma, certo? Então, se é paralelograma, olha só a fórmula que a gente vai usar. Vetor resultante ao quadrado, né, é igual a ao quadrado, vetor ao quadrado, mais vetor b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b cosseno θ. Professor, de onde saiu essa fórmula? Volta o vídeo mais um pouquinho que vocês vão ver, né, que a definição, né, desses da regra do paralelograma, né? Essa propriedadezinha. Então vamos lá, olha só. Substituindo vetor resultante ao quadrado, que estamos procurando. Meu vetor A, né? Meu vetor A aqui, vamos supor, colocar aqui 2 ao quadrado, mais, olha só, 3 ao quadrado, certo? Tanto faz, viu? A ordem aqui não vai interferir em nada. Poderia colocar o 3 na frente e o 2 depois, tanto faz, tá? Mais 2 vezes vetor A, que é o quê? Vezes, vou colocar aqui 2, vezes
3 vezes cosseno θ, certo? Beleza, né? Que no caso aqui o cosseno é de 60 graus já, né? Já deu já, né? Esse θ aqui é de 60 graus. Aqui é um 6, tá, gente? Aqui é um 6, 60 graus, tá? Beleza. Então, olha só. Resultante, 2 ao quadrado é igual a 4. Mais 3 ao quadrado é igual a 9. Mais, olha só. 2 vezes, aqui é vezes, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Gente, olha só. Vocês têm aquela tabelinha, né? Geométrica. Cosseno de 60 graus, né? É igual a 0,5. Professor Roberto, eu tenho certeza que já passou isso para vocês. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Beleza. Então, olha só. Como é que vai ficar isso daqui? Somando isso daqui, olha só, multiplicando aqui, ó, 12 vezes 0,5 vai dar 6. 6 mais 9 vai dar 15. 15 mais 4, 19. Beleza. Aí, esse 2 está em forma de potência. Eu passo para cá em forma de raiz. Ou seja, a minha resposta final é igual a raiz quadrada de 19. Certo? Beleza? Vou deixar aqui bonitinho. Quiser dar um print aí, certo? Na tela aí do celular de vocês podem printar, tá bom? E essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Um abraço a vocês, bons estudos aí. Vou deixar atividades para vocês, tô deixando as atividades para vocês aqui. Referente, lembrando, a aula 7 e a aula 8 tem duas atividades para vocês, tá? De soma de vetores e subtração de vetores e outra atividade sobre vetores perpendiculares e regra do paralelograma de vetores. Beleza? Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até a próxima.